Olá, hoje é terça-feira, 13 de abril de 2021. Eu sou Felipe Feminin e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Agências dos Estados Unidos recomendam a suspensão da vacina da Johnson & Johnson. Governo alemão aprova medidas nacionais unificadas contra a Covid-19. França interrompe tráfego aéreo com o Brasil por preocupação com variante brasileira. Agências reguladoras dos Estados Unidos recomendaram a suspensão temporária do uso da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. A decisão foi tomada depois que 6 pacientes desenvolveram raro distúrbio envolvendo coágulos sanguíneos. 6 mulheres com idades entre 18 e 48 anos sofreram uma trombose venosa cerebral. Uma morreu e outra está em estado crítico no hospital. Um comitê de assessoria aos órgãos reguladores americanos agendou para quarta-feira uma reunião para analisar os casos ligados ao imunizante da Johnson & Johnson. Diante da recomendação de suspensão em solo americano, a Johnson & Johnson decidiu adiar o lançamento de sua vacina na União Europeia. Na semana passada, a Agência Europeia de Medicamentos comunicou ter iniciado uma análise sobre a possível ligação entre a vacina da Johnson & Johnson e 4 casos graves de coágulos sanguíneos incomuns nos Estados Unidos. O governo alemão aprovou um projeto de medidas nacionais unificadas no combate à Covid-19. O projeto de lei visa o endurecimento da Lei de Proteção contra Infecções do país e amplia as competências do governo federal. Em outras palavras, o projeto permite a imposição de restrições uniformes e automatizadas em todo o país, e não mais de forma distinta de um estado para o outro, como prevê o federalismo na Alemanha. Até agora, as medidas para combater a pandemia foram sempre decididas entre o governo federal e os 16 estados, que têm a competência sobre assuntos de saúde. O projeto do governo federal ainda não foi submetido ao parlamento alemão. Caso seja aprovado pelos parlamentares, o governo alemão poderá impor medidas uniformes em todo o país, como toques de recolher e restrições mais rígidas de contato social. As medidas passariam a vigorar automaticamente em regiões do país com elevado número de novos casos de infecção. Mas o governo federal deve encontrar dificuldades para aprovar o projeto de forma rápida no parlamento. Isso porque a aceleração de procedimentos legislativos precisa da aprovação de 2/3 da bancada, e para isso o governo Merkel precisaria de apoio da oposição, e esse apoio não parece existir no momento. O Brasil vai receber até junho mais de 842 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O carregamento faz parte da distribuição mundial de imunizantes organizada pelo consórcio COVAX, uma iniciativa liderada pela OMS e a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização. O Brasil está entre os 47 países prioritários na próxima remessa global da COVAX. Mais de 14 milhões de doses da vacina da Pfizer serão distribuídas entre abril e junho. A iniciativa COVAX é um programa apoiado pelas Nações Unidas para a compra e a distribuição de vacinas contra a Covid-19 para países mais pobres. Em 6 semanas, o consórcio já distribuiu pouco mais de 38 milhões de doses para 102 países. A expectativa é de entregar mais de 2 bilhões de doses ainda em 2021. Até o final do ano, o Brasil deverá receber 42 milhões de doses pelo consórcio global. Até o momento, a COVAX enviou 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca ao país. A vacina da Pfizer, desenvolvida em parceria com a empresa alemã BioNTech, ainda não está sendo utilizada no Brasil. O imunizante já obteve o registro definitivo da Anvisa, mas o governo federal só chegou a um acordo de compra de 100 milhões de doses em março deste ano. O Brasil já aplicou mais de 31 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Cerca de 8 em cada 10 doses aplicadas são da Coronavac. A França anunciou a suspensão de todos os voos procedentes do Brasil, diante do agravamento da situação sanitária no Brasil e de preocupações com a disseminação da variante brasileira do coronavírus. O ministro da Saúde da França, Olivier Véran, afirmou que cerca de 6% dos casos de Covid-19 na França eram das variantes brasileira e sul-africana. Embora tenha registrado relativamente poucos casos da variante brasileira, a agravante situação no Brasil despertou alarme no governo francês.
O primeiro-ministro Jean Castex observou que viajantes do Brasil já precisavam apresentar testes negativos e também ficar de quarentena por 10 dias, mas ressaltou que vários médicos franceses vinham pedindo há dias que a França interrompesse o tráfego aéreo com o Brasil. A França registrou mais de 5 milhões e 100 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia, o maior número na Europa. Quase 100 mil pessoas morreram na França em decorrência da doença. Também nesta terça-feira, a Comissão Europeia aconselhou fortemente os Estados-membros da União Europeia a aplicar limitações mais restritivas às viagens não essenciais provenientes do Brasil e de outras regiões afetadas por novas variantes. Faz 2 semanas que o cargueiro Ever Given foi desencalhado no Canal de Suez, mas o bloqueio da rota marítima promete ter mais desdobramentos. O Egito exige $1 bilhão para liberar o porta-contêineres como compensação pelos danos gerados pelo bloqueio do canal. Neste valor estão incluídos a perda de taxas de uso do canal depois que muitos navios desviaram da rota, os danos causados à hidrovia pela drenagem e os custos operacionais para desencalhar o cargueiro Ever Given. O porta-contêineres de quase 400 metros está atualmente ancorado no chamado Grande Lago Amargo, situado num ponto intermediário do Canal de Suez. A empresa japonesa dona do cargueiro disse não ter recebido nenhuma reclamação oficial, mas admitiu estar em negociações com a autoridade do canal egípcio. Mais notícias você confere no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.